Eu sei que você começou este ano querendo estar perto de Deus, mas eu sei que muitas pessoas não conseguem mais sentir a presença de Deus. Você ora, mas parece que as palavras não chegam a lugar nenhum. É como se a sua oração batesse no teto. Você lê a Bíblia, mas parece que as palavras não tocam o seu coração como tocavam antes. Você até vai à igreja, mas sai de lá do mesmo jeito que entrou, vazio. E aí vem aquela pergunta que te assombra: será que Deus ainda está comigo neste novo ano? Será que eu fiz algo de errado? Será que eu perdi a presença dele? Se você já se sentiu assim, ou se você está se sentindo assim agora, eu quero que você saiba uma coisa: você não está sozinho. Você não é o único que tem esses sentimentos. E mais importante, isso não significa que Deus te abandonou. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós estamos no início de um novo ano e muita gente começou 2026 assim, querendo estar perto de Deus, mas sem sentir Ele. Mas também tem muita gente querendo continuar a sentir a presença do Pai e a sentir de uma forma mais intensa, cada vez mais. Se inscreva aqui no canal, ative as notificações e dê o seu like nesse vídeo. E se você está passando por isso agora, escreva nos comentários assim: eu preciso sentir Deus. Escreva isso pela fé. Antes de qualquer coisa, eu preciso te falar sobre algo muito importante. A diferença entre fé e sentimento. Sentimento é algo que vem e vai. Sentimento depende das circunstâncias, do seu estado emocional, de como foi o seu dia. Mas fé é diferente. Fé não depende de circunstâncias. Fé é uma escolha. Fé é confiar em Deus, mesmo quando você não está sentindo. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, o seguinte: porque andamos por fé e não por vista. Isso significa que a nossa caminhada com Deus não é baseada no que nós vemos ou naquilo que nós sentimos. A nossa caminhada com Deus é baseada na palavra dele, é baseada no caráter dele, baseada nas promessas que ele tem sobre a nossa vida. Deus não está menos presente quando você não o está sentindo. Deus não mudou só porque os seus sentimentos mudaram, sabe? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tem uma passagem na Bíblia que me impacta muito. A história de Jó. Eu já falei várias vezes aqui, né? Jó era um homem íntegro, um homem que amava a Deus, mas houve um momento em que ele perdeu tudo. Perdeu os filhos, os bens, a saúde, e no meio de tudo isso, ele não sentia mais a presença de Deus. E sabe o que Jó disse? Está no livro de Jó, capítulo 23, do verso 8 ao 10. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Esconde-se à direita e não o diviso. Mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como o ouro. Você percebeu o que Jó está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: eu não vejo Deus, eu não o sinto mais, eu não percebo Deus, mas eu sei que ele me conhece. Eu sei que ele sabe o meu caminho. Ele está trabalhando em mim. Jó não estava sentindo Deus, mas ele estava confiando em Deus. E essa é a diferença entre fé e sentimento. Fé não é sentir. Fé é confiar, mesmo quando você não sente. Agora você pode estar se perguntando assim: mas pastor, por que às vezes a gente não sente Deus? Por que às vezes parece que Ele está distante de nós? Deixa eu te falar alguns dos possíveis motivos. O primeiro motivo:
Às vezes, Deus está trabalhando em você de uma forma que você não percebe. Deus nem sempre trabalha de maneira que você sinta. Às vezes, Deus está trabalhando no seu caráter. Às vezes, Deus está trabalhando na sua fé. Às vezes, Ele está trabalhando na sua dependência dEle. E muitas vezes, irmãos, esse trabalho acontece em silêncio. Acontece sem que você perceba, sem que você sinta. Segundo motivo, às vezes Deus está te ensinando a confiar nele, independentemente dos seus sentimentos. Se a nossa fé dependesse dos nossos sentimentos, a nossa fé seria fraca, seria um fracasso. Porque os nossos sentimentos mudam o tempo todo, não é verdade? Mas Deus quer que a nossa fé seja uma fé firme, sólida, baseada nele e não naquilo que estamos sentindo. Terceiro motivo, às vezes tem algum pecado não confessado na sua vida. Eu preciso ser honesto com você. Às vezes, a razão pela qual você não sente Deus é porque tem algo na sua vida que está te separando dele. Se tem algum pecado não confessado, confesse ele agora. Arrependa-se, volte para Deus. Ele está te esperando de braços abertos. Agora eu quero te dar alguns passos práticos sobre o que fazer quando você não sente Deus. Primeiro passo, continue buscando a Deus. Não pare de orar só porque você não sente Deus. Não pare de ler a Bíblia só porque as palavras parecem secas. Não pare de ir à igreja só porque você não sente nada. Continue buscando, continue orando, continue lendo, continue adorando a Deus. Porque a fé não é baseada naquilo que você sente. A fé é baseada na fidelidade de Deus. Segundo passo, lembre-se das promessas de Deus. Quando você não sente Deus, quando você não sente a presença dele, volte-se para a palavra. Leia as promessas dele. Lembre-se do que ele já fez na sua vida. Lembre-se de quem ele é. Deus não quebra promessas. Mesmo quando você não o sente, ele está com você. Terceiro passo, confie no caráter de Deus, não nas suas circunstâncias. Talvez as suas circunstâncias possam estar difíceis, os seus sentimentos podem estar confusos, mas o caráter de Deus não muda. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é misericordioso e Ele continua sendo tudo isso, mesmo quando você não o sente. Quarto passo, seja honesto com Deus. Deus não se ofende com a sua honestidade. Deus não se assusta com as suas dúvidas, sabe? Ele não se afasta quando você é real com Ele. Então fale com Deus. Diga para Ele como você está se sentindo. Diga para Ele que você não está o sentindo, que você precisa dEle. Irmãos, os salmos estão cheios de orações honestas. Davi muitas vezes clamou a Deus dizendo assim: até quando, Senhor? Por que te escondes? Por que me abandonastes? E Deus não rejeitou Davi por causa disso. Deus ouviu, respondeu e cuidou de Davi. Então entenda isso, meu irmão, minha irmã. Deus está presente mesmo quando você não está sentindo a presença dele. Tem um versículo que eu gosto muito que está em Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18. Abacuque estava passando por um momento muito complicado. Ele não via Deus agindo, não sentia a presença de Deus. Mas sabe o que ele escreveu nessa passagem? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo assim: mesmo quando eu não vejo nada acontecendo,
Mesmo quando parece que Deus não está agindo na minha vida, mesmo quando eu não estou sentindo nada, eu vou me alegrar no Senhor. Eu vou confiar nele. Essa é a fé verdadeira. Fé não é sentir. Fé é confiar, mesmo quando você não sente. E eu quero te dizer hoje, Deus está contigo, mesmo quando você não o percebe, mesmo quando o inimigo faz você acreditar que ele está distante. Deus está com você, ele não te abandonou, não te esqueceu, ele não te deixou. Ele continua trabalhando, ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Ele está te moldando, te preparando para algo maior. Então confie nele, mesmo quando você não sentir. Continue confiando, continue crendo. Eu quero te convidar agora a fazer uma escolha. A escolha de confiar em Deus, mesmo quando você não o sente. A escolha de caminhar por fé e não por vista. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Jesus. Hoje pode ser esse dia. É essa a sua hora. Não espere sentir algo especial. Apenas confie, apenas entregue. E se você já entregou a sua vida a Cristo, mas se afastou de Deus, eu quero te convidar a voltar. Volte para os braços do Pai. Ele está te esperando. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Amém? Vamos orar juntos. Pai, nós chegamos diante do Senhor do jeito que nós estamos. Sem máscaras, sem palavras bonitas, sem tentar parecer fortes. Tem muita gente aqui cansada, Deus, confusa. Pessoas que oram, mas não sentem nada. E o Senhor sabe disso. Antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer. Obrigado por mais um dia. Obrigado por esse novo tempo. Obrigado porque mesmo quando a gente não sente a tua presença, o Senhor continua presente. Obrigado porque o Senhor nunca nos abandona, mesmo quando a nossa fé está fraca. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa pelas vezes em que deixamos os sentimentos falarem mais alto do que a fé. Nos perdoa quando achamos que o Senhor estava distante, quando na verdade era o nosso coração que estava ferido, que estava cansado ou até distraído. Nos lava, nos limpa e nos traz de volta para perto de Ti. Pai, tem pessoas aqui que estão vivendo esse silêncio. Pessoas que oram e não sentem, que leem a palavra e não sentem mais aquele toque de antes. Pessoas que vão à igreja, mas voltam com o coração pesado. E isso machuca, Senhor. Isso confunde a mente de cada um. Isso dá medo. Mas hoje nós escolhemos confiar, mesmo sem sentir. Ensina-nos a caminhar por fé, a confiar no Teu caráter e não nos nossos sentimentos, porque o Senhor não muda. O Senhor continua sendo bom, continua sendo fiel, continua sendo o nosso Pai, mesmo quando o nosso coração não percebe isso. Pai, eu oro por esse irmão e por essa irmã que estão pensando que Te perderam, que acham que fizeram algo errado, que acham que o Senhor os abandonou. Oh Deus, abraça essa pessoa agora, que ela saiba lá no fundo da sua alma que o Senhor está perto, que o Senhor nunca saiu daí. Eu oro por quem está lutando com o pecado em silêncio, por quem tem carregado esse sentimento de culpa. Dê coragem para que ela confesse, para que ele confesse, para que haja arrependimento e que eles voltem para o Senhor. Eu oro por quem está cansado emocionalmente, por quem está com a mente sobrecarregada, por essa pessoa que está vivendo dias difíceis e não tem forças nem para orar direito. Pai, sustenta, fortalece, dá descanso. Mesmo quando não houver sentimento, que haja paz. Nós decidimos hoje continuar Te buscando, continuar orando e confiando. Não porque nós sentimos algo, mas porque nós sabemos quem o Senhor é. Nós confiamos em Ti, mesmo sem sentimento nenhum, mesmo quando nós não entendemos, mesmo quando o Senhor parece estar em silêncio. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Se essa palavra falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários assim: eu ando pela fé. Compartilhe essa mensagem porque ela pode ajudar alguém que está passando por isso. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para as pessoas que você ama. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos ajudar, se você quiser contribuir com esse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. E se eu te dissesse que o pecado que você cometeu em um dia está te mantendo preso há anos, em uma prisão que Deus nunca planejou como perpétua para você? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais um devocional Minuto com Deus. Eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem nós vamos orar juntos. Hoje eu quero compartilhar com você uma história que pode até ser a sua história ou a história de alguém muito próximo de você. Imagina comigo um homem de meia idade, casado, filhos, líder na igreja, gente boa. Pelo menos é assim que todo mundo o vê. Mas esse homem carrega um segredo. Anos atrás, em um momento de fraqueza, ele traiu a esposa. Não foi uma coisa planejada, foi uma sequência de escolhas pequenas. Uma conversa que passou do limite, um flerte que ele pensou assim, não vai dar em nada, uma oportunidade, um momento sozinho e pronto. Ele até rompeu depois. Nunca mais ele viu aquela outra pessoa. Mas dentro dele ficou algo pior do que o próprio erro. A sensação de ser um impostor. Ele ora, prega, aconselha, mas toda vez que fecha os olhos, vem uma voz dizendo assim: quem é você para falar de Deus? Se você sabe o que fez. Ele pensa em confessar para a esposa, pensa em abrir o jogo com alguém, mas o medo o consome. E na mente dele fica dizendo assim: ela vai me deixar, eu vou destruir minha família, vão me expulsar da igreja. E aí ele guarda aquilo para si. E a culpa vira uma prisão interna. Ele faz tudo certo por fora, mas por dentro se sente condenado. Um dia, ouvindo uma mensagem sobre Davi e seu pecado com Batseba, ele ouve algo que atravessa o peito dele. Deus já sabia de quem ele estava cuidando antes, durante e depois do pecado de Davi. A diferença não foi o pecado, foi o arrependimento verdadeiro. Pensa comigo, Davi tinha adulterado, planejado a morte de um homem inocente e mentido. Mas quando ele é confrontado pelo profeta Natã, ele não finge, não disfarça. Ele simplesmente diz: pequei contra o Senhor. E em vez de fugir de Deus, Davi corre para Deus. No Salmo 51, Davi clama assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aquele homem de meia idade, ouvindo isso, começa a tremer. Pela primeira vez ele entende: eu estou tentando proteger minha imagem, mas estou destruindo a minha alma. Sabe o que acontece quando a gente esconde o pecado? A Bíblia diz em Provérbios 28, versículo 13, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Naquela noite, ele tranca a porta do quarto, ajoelha e fala com Deus como ele nunca tinha falado antes.
Deus, eu não aguento mais ser dois. Eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei feio, mas por misericórdia, não tira de mim a tua presença. Me perdoa, purifica meu coração, me mostra o que fazer daqui para frente. Ele chora, soluça, fica ali por muito tempo. Não é mágica, não é sentir um arrepio e pronto, mas pela primeira vez em anos ele se sente ouvido. Deus começa a conduzir esse homem, a buscar ajuda, a acertar contas, a reconstruir passo a passo com verdade. Talvez ele confesse, talvez reconstrua com a esposa, talvez passe por um processo difícil. Mas uma coisa muda, ele não é mais prisioneiro do segredo. Irmãos, aqui está uma verdade que vai te libertar. O pecado te aprisiona mais quando é escondido do que quando é confessado. Deus não perdoa a imagem que você finge ter. Ele perdoa a verdade que você entrega. Se você está carregando um peso assim, deixa eu te dizer o que você precisa fazer. Primeiro, pare de negociar com a culpa como se fosse normal. A culpa não deveria ser sua companheira diária. Ela é um sinal de que algo precisa ser resolvido. Segundo, admita diante de Deus, com todas as palavras, eu pequei. Não minimizar, não justificar, chamar o pecado pelo nome. Terceiro, confesse em oração. E se Deus direcionar você, busque acerto de contas com as pessoas também. Às vezes Deus nos leva a pedir perdão para as pessoas, a restaurar relacionamentos. Quarto, aceite que o caminho da verdade é mais doloroso no começo, mas muito mais leve a longo prazo. É melhor passar pela dor da verdade do que carregar o peso da mentira para sempre. Deixa eu te explicar por que isso é tão urgente, tão necessário. Porque a culpa te drena. Ela rouba sua energia, sua alegria, sua criatividade e até sua fé. Ela drena tudo que Deus quer fazer fluir em você. Porque sem purificação, você vive tentando compensar. Você serve demais, faz demais, tenta ser perfeito demais e isso te esgota. Você nunca descansa porque sempre acha que precisa pagar pelo que fez. E porque Deus não quer que você viva como réu em liberdade condicional, mas Ele quer que você viva como filho que foi perdoado e restaurado. Você não foi criado para viver com tornozeleira eletrônica espiritual. Você foi criado para viver em liberdade. Quando você abraça o perdão e a purificação de Deus, 3 coisas acontecem. A voz acusadora perde a força. Ela pode tentar voltar, mas você já tem uma resposta. Já foi pago, já foi confessado. O sangue de Jesus me purificou. A sua intimidade com Deus se aprofunda, porque não tem mais máscaras no relacionamento entre vocês. Você pode se aproximar de Deus sem fingir, sem esconder, sem medo. Seus relacionamentos podem até passar por tempestades, mas agora eles são baseados na verdade, não em uma atuação. E relacionamentos verdadeiros, mesmo que imperfeitos, são muito melhores do que relacionamentos falsos, que parecem perfeitos. A mentalidade que você precisa ter é essa. Eu caí, eu pequei, mas em vez de usar o erro como desculpa para me destruir, eu vou usar esse lugar de queda como altar. Deus vai me levantar daqui melhor do que eu era antes. Você sabia que alguns dos maiores homens e mulheres de Deus na Bíblia tiveram quedas profundas? Olha só, Moisés matou um homem. Davi adulterou e cometeu homicídio. Pedro negou Jesus 3 vezes. Paulo perseguiu e matou cristãos. Mas Deus não descartou essas pessoas. Ele as restaurou. E não apenas restaurou, mas ele as usou poderosamente depois da queda. Sabe por quê?
porque elas não ficaram na prisão da culpa. Elas correram para Deus, confessaram, se arrependeram verdadeiramente e permitiram que Deus as transformasse. Antes da gente orar diante dessa palavra, eu queria compartilhar com você algo muito importante que Deus tem colocado no meu coração. Sabe, irmãos, durante anos trabalhando com pessoas, eu percebi uma coisa. Muita gente recebe o perdão de Deus, mas não sabe como viver esse perdão no dia a dia. A pessoa continua se punindo, se sentindo indigna, continua vivendo com a mentalidade de condenado. E foi pensando nisso que nós desenvolvemos o método Vida Abundante. É um treinamento onde eu ensino de forma prática e bíblica como você pode viver plenamente em todas as áreas da sua vida: espiritual, emocional, familiar, ministerial e financeira. Eu não estou falando de um curso de autoajuda. Não é também terapia secular travestida de cristianismo. É sobre aplicar os princípios profundos da palavra de Deus para você construir uma vida sólida, equilibrada e com propósito. O método Vida Abundante trabalha especialmente questões como essa que nós estamos falando hoje. Encarar a verdade sem se destruir. Entender a dinâmica espiritual da culpa e do perdão. Reprogramar a forma como você se vê. Não mais como o erro que cometeu, mas como alguém que Deus purificou. Porque a verdade é essa. Quando Deus te perdoa, Ele não quer que você fique remoendo o passado. Ele quer que você viva em liberdade, em alegria e propósito. Em breve, daqui a alguns dias, o método Vida Abundante vai ser lançado, com uma oferta especial de lançamento, em um grupo exclusivo no WhatsApp. O link para você entrar nesse grupo está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Se você carrega um pecado antigo, como se fosse uma sentença perpétua, entre no grupo e venha conhecer o método Vida Abundante. Deus quer transformar essa cela onde você se encontra numa sala de cura. Agora eu quero te convidar a fazer algo. Se você está carregando culpa, se você está vivendo nessa prisão invisível, eu quero te convidar a se aproximar de Deus agora mesmo. Não importa o que você tenha feito, não importa há quanto tempo, não importa quantas vezes você já prometeu que ia mudar e não mudou. Deus está esperando você com os braços abertos. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui nos comentários agora mesmo. Nós vamos orar por você, pela sua família. E se você está intercedendo por alguém que também precisa de libertação, de cura, coloque o nome dessa pessoa aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Pai amado, Pai querido, Deus de misericórdia infinita, nós nos aproximamos do Senhor nesse momento, não baseados na nossa justiça, mas com base no sangue de Jesus. Te agradecemos porque Tu és o Deus que perdoa, que restaura e que transforma. Obrigado, Senhor, porque Tu não nos tratas como os nossos pecados merecem. Obrigado porque a Tua misericórdia triunfa sobre o juízo. Obrigado porque quando nós confessamos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós te pedimos perdão, meu Pai, por todos os pecados que cometemos. Perdão por aqueles pecados que lembramos e até por aqueles que nós já esquecemos, mas que ainda pesam na nossa consciência. Perdão por todas as vezes que escolhemos o caminho errado, que ferimos as pessoas, que desonramos o Teu nome. Eu oro, Pai, especialmente por aquelas pessoas que estão carregando culpa há anos, por aqueles que vivem como prisioneiros do passado, que não conseguem se perdoar, que não conseguem acreditar que o Senhor já os perdoou. Que o Teu Espírito Santo venha sobre eles agora, Senhor, e traga libertação. Que eles entendam que o sangue de Jesus
é suficiente, que eles não precisam pagar eternamente por um erro que Jesus já pagou na cruz. Eu oro por todos aqueles que um dia cometeram adultério. Que o Senhor cure esse coração, restaure esse casamento e devolva a paz. Eu oro por aqueles que falharam como pais. Que o Senhor dê sabedoria para reconstruir os relacionamentos com seus filhos. Eu oro por todas as pessoas que já mentiram, roubaram, enganaram. Eu peço que o Senhor dê coragem para elas, para fazer a coisa certa daqui para frente. Eu oro por aqueles que estão com medo de confessar, medo das consequências. Dê a eles a coragem da verdade. Mostra a essa pessoa que o caminho da verdade, embora seja doloroso, é o único caminho para a liberdade verdadeira. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus, para que toda culpa seja removida agora, que toda acusação seja silenciada, todo sentimento de condenação seja quebrado. Que esse teu filho, essa tua filha, seja livre para viver, para amar, para servir e glorificar o teu nome. Dê a ela forças para vencer mais um dia, esperança para que ela recomece e fé para crer que o melhor ainda está por vir. Nós cremos pela fé na tua palavra, que diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Reconhecemos, ó Deus, que dependemos totalmente do Senhor. Reconhecemos que Tu és o nosso Redentor, o nosso Restaurador, a nossa rocha firme, a nossa esperança. Nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias para levar a palavra, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Quantas vezes na vida nós olhamos para alguma coisa e pensamos assim: é exatamente isso que eu preciso. Parecia perfeito, brilhava diante dos nossos olhos, tinha tudo para dar certo. Mas com o tempo, a gente descobre que aquela suposta bênção se transformou num peso. Já percebeu que algumas das piores decisões que nós tomamos na vida parecem no começo serem as melhores? A verdade é que nem tudo que reluz é ouro. Existem escolhas que seduzem os nossos olhos, mas que ferem a nossa alma. E é por isso que hoje Deus quer nos ensinar sobre discernimento nas escolhas. Porque as nossas decisões podem abrir portas de bênção ou abismos de tristeza. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu te convido para mais um Minuto com Deus. Aqui nós compartilhamos mensagens bíblicas todos os dias para fortalecer a sua vida espiritual e para te abençoar. Se você tem buscado mais intimidade com Deus, se você quer ouvir palavras que te trazem esperança, motivação e fé todos os dias, já deixa o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. No final da mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E junto com o seu pedido de oração, escreva também nos comentários essa frase que eu vou dizer aqui. Escreva isso. Senhor, guia as minhas escolhas. Peça isso para Deus. Senhor, guia as minhas escolhas. Eu quero ler com você a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 13,
do verso 9 ao verso 13, que diz assim, olha: aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado, até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. E o verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Irmãos, quando Abraão deu a Ló o direito de escolher, ele olhou para as campinas do Jordão e, baseado naquilo que ele viu, ele tomou a sua decisão. Aquele caminho pareceu melhor para ele. Ele não orou, não perguntou a Deus, apenas escolheu pelo que ele estava vendo. O problema é que aquilo que parecia o jardim, o Éden, levou Ló para Sodoma. E o texto diz que os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores. As escolhas que nós fazemos, baseadas apenas no visual, no imediatismo, podem nos levar para ambientes espiritualmente perigosos. Quantas pessoas decidiram por um relacionamento, um emprego, uma sociedade ou uma mudança de vida apenas pelo que elas estavam vendo? Parece que é bom, mas depois essas mesmas pessoas enfrentaram desertos, dívidas, depressão, sofrimento e uma série de consequências, simplesmente porque não agiram de acordo com a vontade de Deus. As nossas escolhas definem o nosso destino. Em Deuteronômio capítulo 11, verso 26, Deus diz o seguinte: eis que hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Sempre haverá pelo menos dois caminhos, mas Deus nunca vai nos forçar para escolher um determinado caminho. Você tem toda a liberdade. Ele nos orienta, nos aconselha, mas a gente tem que ter a consciência que cada escolha é uma semente. Quando nós escolhemos de acordo com a vontade e os princípios de Deus, a nossa colheita vai ser de paz. Mas quando nós escolhemos pelo nosso próprio achismo, pelo nosso entendimento, sem considerar a voz do Senhor, a voz do Espírito Santo, a nossa colheita vai ser de dor, de aflição. Não são os nossos desejos, mas as nossas decisões que determinam onde nós vamos estar amanhã. Quer ver um exemplo? Quando Saul foi escolhido para ser o rei de Israel, o povo escolheu ele pela aparência. Olha como que a Bíblia descreve Saul pela primeira vez, em 1 Samuel capítulo 9, versículo 2. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem, de boa aparência, sem igual entre os israelitas. Os mais altos batiam nos seus ombros. E no capítulo 10, versos 23 e 24, olha o que diz: então correram e o tiraram de lá. Quando ficou de pé no meio do povo, os mais altos do povo batiam-lhe nos ombros. E Samuel disse a todos: vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo. Então todos gritaram: viva o rei! Saul era mais bonito e mais alto do que todo o povo. Mas será que só
isso o credenciava para ser um bom rei? O povo não perguntou a Deus. Eles queriam alguém como as outras nações. Saul parecia forte, imponente, mas no fundo ele era moralmente fraco, era sem caráter. E Deus permitiu, porque quando nós insistimos em escolhas erradas, Deus vai permitir, até que essas escolhas tragam lições para a nossa vida. Quantas pessoas, hoje em dia, escolhem pelo status, pela aparência, pela estética, pela aceitação dos outros e depois choram em silêncio. E quando Deus quis ungir um novo rei no lugar de Saul, Samuel quase errou de novo. Jessé trouxe seus filhos diante do profeta. E quando ele viu Eliabe, Samuel pensou consigo: com certeza é esse que Deus escolheu para ser o rei. Mas na hora Deus falou com ele assim: não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Tá vendo? Até as pessoas mais espirituais podem ser enganadas pelos sentidos. Por isso que nós temos que buscar a Deus, irmãos, em oração, sempre que a gente tiver que fazer uma escolha. É melhor perder tempo consultando a Deus do que perder a vida corrigindo um erro. Outro exemplo que eu quero trazer aqui nessa reflexão é Sansão. Ele fez uma escolha ignorando o conselho dos seus pais. Ele chegou na sua casa dizendo que tinha visto uma mulher entre as filisteias e pediu para se casar com ela, porque ela agrada aos meus olhos, é o que diz o texto. O pai e a mãe dele já tinham falado: Sansão, tem tanta moça aqui, você vai escolher uma entre os nossos inimigos? Sabe, irmãos, muitas pessoas ficam perguntando assim: como que eu vou saber qual é a vontade de Deus? Como que Deus fala comigo? Deus pode falar com a gente de várias formas. E muitas vezes Deus vai usar pessoas próximas a você para te dar as respostas que você está procurando. Inclusive seu pai e sua mãe. Considere a opinião deles. Sansão sabia o que Deus queria. Ele ouviu seus pais, mas não deu crédito ao que eles estavam dizendo. Ele disse: eu quero ela, porque ela me agrada aos olhos. Presta atenção. Escolhas movidas pela paixão nos fazem ignorar princípios e depois elas nos cobram um preço muito alto. O fim de Sansão nos mostra isso. A força não sustenta aquilo que a desobediência constrói. Fica essa reflexão para você hoje. Muitas vezes nós fazemos escolhas baseadas nos nossos sentimentos, mas os sentimentos mudam. Nós fazemos escolhas com base no que estamos vendo, mas a nossa visão é limitada. Jeremias 17, versículo 9, diz que o coração é mais enganoso do que todas as coisas. Por isso que nós precisamos clamar todos os dias, irmãos. Fale com Deus: Senhor, não me deixa escolher por aquilo que me encanta os olhos, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, mas que as minhas escolhas estejam alinhadas à tua vontade. Eu e você somos o resultado das escolhas que nós fizemos até hoje. Mas nós ainda podemos ser guiados pelas escolhas que decidimos ou que decidirmos entregar a Deus. Ainda dá tempo de escolher certo. Você pode até ter feito escolhas erradas. Pode ter escolhido uma Sodoma, um Saul ou um caminho errado, como o de Sansão, se envolvendo com pessoas erradas. Mas hoje, através dessa palavra, Deus está dizendo: eu ainda coloco diante de você um caminho de bênção, um caminho de vida. E o maior erro não é escolher errado. O maior erro é continuar longe de Deus depois de uma escolha errada.
Se você entregar a sua vontade hoje, Ele pode transformar as suas consequências em uma grande história de superação. Amém? Aleluia. Nesse momento, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente uma pessoa, escreva o nome dela aqui nos comentários. Se o Senhor te lembrar de alguma escolha que você precisa fazer, coloque ela aqui diante de Deus em oração. E ainda que você tenha feito escolhas erradas ao longo da sua vida, hoje é o dia de você se arrepender. Hoje é dia de você confessar os seus pecados e decidir seguir a rota que Deus está apontando para você. Se você não escreveu ainda, escreva aqui nos comentários essa frase que eu falei lá no começo. Senhor, guia as minhas escolhas. Vamos falar com Deus nesse momento. Amém? Pai amado e querido, nós nos colocamos diante do Senhor como filhos que precisam de direção. Reconhecemos que tantas vezes escolhemos pelo impulso, escolhemos por aquilo que os nossos olhos estão vendo, pelo que o nosso coração deseja e não pelo que o teu Espírito está aprovando. Nos perdoa, Pai, por todas as decisões que tomamos sem te consultar. Quantas vezes nos precipitamos, corremos atrás do brilho, da aparência, da aceitação e depois sofremos sozinhos as consequências. Mas hoje nós clamamos a Ti. Guia as nossas escolhas. Abre os olhos do nosso coração. Assim como o Senhor abriu os olhos de Samuel, livra-nos das escolhas que aparentemente são corretas, mas que escondem um caminho de pecado e de trevas. Eu peço que o Senhor tire de nós o peso de decisões passadas e traga cura para cada consequência que ainda hoje está refletindo na nossa vida. Senhor, eu sei que aqui tem muitas pessoas que escolheram relacionamentos que feriram sua alma. Por isso eu te peço que o Senhor traga paz e restauração. Contempla, meu Deus, essa pessoa que se precipitou nas suas decisões e por causa disso se afundou em dívidas. Essa pessoa que fez uma sociedade que não deveria ter feito, apesar de tantas pessoas terem alertado ela. Que o Senhor dê a ela provisão e sabedoria para que ela volte para o caminho da bênção. Para aqueles que estão prestes a tomar decisões importantes, coloca clareza, ó Deus, coloca paz nesse coração. Nós te pedimos pela fé que o Senhor endireite os nossos caminhos tortos, que transforme o nosso arrependimento em uma oportunidade de recomeço. Que o Senhor recolha cada lágrima derramada e inaugure um novo sorriso nos lábios dessa pessoa que está profundamente arrependida pelas suas más escolhas. Que cada decisão que tomarmos, cada escolha que fizermos a partir de agora, seja guiada pelo teu conselho, confirmada pela tua palavra e selada pela tua vontade. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Receba no seu coração essa palavra, meu irmão. Existem dois caminhos diante de você: o caminho da bênção e o caminho da maldição. A porta larga que conduz à perdição e a porta estreita que conduz à salvação. Escolha o que for melhor. Ouça a voz de Deus. Não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. E se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para as pessoas dos seus grupos, aquelas pessoas com quem você se comunica habitualmente. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós postamos vídeos todos os dias aqui no YouTube. Se você quer apoiar o trabalho que nós fazemos, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado.
Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Você já sentiu como se estivesse preso em um ciclo constante de pensamentos negativos? Como se tivesse uma voz na sua cabeça repetindo que você não é bom o bastante, ou que você não é amado, ou que as coisas não vão dar certo para você? O mundo está cheio de ruído e esse barulho todo acaba afetando a nossa mente. Mas se eu te disser que a vitória na sua vida não está em um único ato grandioso, mas sim naquilo que você repete. A Bíblia diz que as nossas palavras têm poder. Elas podem gerar vida ou morte. E é interessante, irmãos, que quando a gente lê isso, nós pensamos só no efeito das nossas palavras na vida das pessoas. Mas as palavras que nós falamos e pensamos também geram vida ou morte em nós mesmos. Hoje eu quero te mostrar como substituir as mentiras que têm te levado à derrota por uma nova mentalidade, firmada e focada na palavra de Deus. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te dar 3 verdades que você pode começar a repetir hoje mesmo para calar as mentiras que têm te sabotado e te ajudar a romper em todas as áreas da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui nós postamos uma palavra de esperança, de fé e de fortalecimento espiritual. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Dê o like no vídeo, o seu like é muito importante. Quando você dá o like no vídeo, se inscreve e ativa as notificações, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. Você recebe um aviso aí no seu celular. Amém? E isso é muito importante para o crescimento e para o fortalecimento desse canal aqui. Irmãos, o poder de Deus é histórico e irreversível. Para criar uma nova mentalidade, você precisa se lembrar do poder de Deus. O Salmo 114 é um salmo usado para lembrar a saída do Egito. E ele apresenta algumas perguntas retóricas que nos convidam a reviver a história de Deus. Amém? Eu quero ler com você esse salmo aqui e fazer uma breve reflexão nele. Diz assim, olha: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. E no verso 5 diz, a partir do verso 5 diz assim: por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção. Deus é tão poderoso que quando Ele fala, os obstáculos não apenas se movem, eles saltam. Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dar ordens aos montes. Você tem fé? Então você pode ordenar que as montanhas de problemas que têm te cercado se afastem da sua vida. Quando
o inimigo vier com as mentiras dele, você precisa se lembrar do que Deus já fez na sua vida. Olha para trás, meu irmão, minha irmã. Olha de onde Deus tirou você. Olha quantas bênçãos o Senhor já te concedeu. Quantas batalhas Ele já permitiu que você vencesse. Jesus nos deu o exemplo perfeito de uma nova mentalidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como Israel foi tentado lá no deserto por 40 anos, Jesus esteve no deserto por 40 dias e 40 noites. E lá no deserto, o diabo repetiu as suas duas grandes mentiras. Primeira, você não é suficiente. E segunda, você não é amado. O tentador desafiou Jesus dizendo assim: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele estava sugerindo que talvez Jesus não fosse o Filho de Deus e que talvez Deus não daria o pão para ele. Jesus então respondeu assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus disse isso, irmãos, ele não estava só citando as Escrituras para o diabo, ele estava afirmando a sua identidade, aquela identidade que o Pai já havia estabelecido. A vitória de Jesus nos aponta para 3 verdades que eu quero que você entenda e receba no seu espírito hoje. Primeira verdade, Ele está aqui. Irmãos, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, mas ele não deixou Jesus lá no deserto. Então, o que eu quero que você entenda? Não se defina pela dificuldade do momento que você está vivendo, mas se defina pelo tamanho do seu Deus. A sua dor, a sua aflição, elas são legítimas, sim, mas elas são momentâneas. Vai passar. Tenha fé. Você não está lutando sozinho contra o seu vício, contra a sua ansiedade, com as crises aí no seu casamento, nos seus relacionamentos ou com as suas dificuldades financeiras. Deus está com você na sua fraqueza e no seu deserto. Hebreus capítulo 4 diz que nós não temos um sacerdote que não conhece a nossa realidade. Ele, Jesus, experimentou fraqueza e provações, porém, ele venceu tudo, sem jamais ter cometido pecado. Segunda verdade que eu quero que você receba no seu espírito: está resolvido. Repita isso aqui nos comentários. Está resolvido. Olha só, Deus já providenciou a solução, irmãos. Nós não precisamos repetir o erro de Israel, que transformou um caminho que poderia ser feito em 40 dias numa jornada de 40 anos, simplesmente porque focou na dificuldade. Cuidado para não se diminuir diante dos seus inimigos ou diante dos seus problemas. O povo de Israel, ao invés de se concentrar no que Deus faria, ao invés de focar na promessa, inventou que eles pareciam gafanhotos para você enfrentar essa situação, essa dor, essa perda, essa injustiça. Diga para você mesmo: é difícil, mas Ele está aqui. Ele abriu o mar, Ele moveu montanhas e Ele já cuidou, ou Ele já está cuidando da minha situação. Amém? E a terceira verdade que eu quero que você receba pela fé: eu sou dele. Repita isso comigo: eu sou dele. O diabo tentou convencer Jesus a provar a sua identidade. Mas antes mesmo de Jesus ir para o deserto, ele já teve essa confirmação.
Quando Jesus foi batizado, a voz de Deus foi ouvida do céu, afirmando assim: olha, este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Não tente transformar pedras. Jesus não precisava transformar pedras em pão, porque ele já é o pão da vida. O diabo não pode dar para você aquilo que já é seu. A sua identidade é fixa. Se você não acredita que é amado, você vai passar a vida toda tentando transformar pedras em pães, buscando satisfação em coisas temporárias. Mas você pertence a Deus. A Bíblia diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, pessoa exclusiva de Deus. Quando Jesus resistiu às tentações, usando a palavra de Deus, o diabo o deixou. E os anjos de Deus vieram e o serviram. A ajuda de Deus, o seu livramento, já está a caminho. Não tente adiantar o processo de Deus. Não queira se alimentar de coisas que não foram destinadas para você. Nos momentos de necessidade, confie na palavra do Senhor. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Você só precisa continuar crendo. Amém? Eu quero que você repita essas 3 verdades que eu falei aqui em voz alta. Aí onde você estiver, diga assim: Ele está aqui, está resolvido e eu sou dele. E se você puder, escreva também aqui nos comentários. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você. Então, escreva aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração. Quando a gente chega aqui nesse momento de oração, normalmente você se lembra de alguma causa aí pela qual você deve orar. E o Espírito Santo de Deus pode trazer nesse momento também à sua lembrança o nome de uma pessoa, alguém que será alvo da sua oração, da sua intercessão. E quando você coloca o nome dessa pessoa aqui nos comentários, ou talvez o seu próprio nome, essa pessoa se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo e que vão ler os comentários. Eu não sei você, mas eu tenho o hábito de ler os comentários dos vídeos que eu assisto. Então, escreva aqui o nome de alguém e escreva também a circunstância, a dificuldade, o problema pelo qual você está passando. Amém? E vamos orar juntos nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, ó Deus, reconhecendo que muitas vezes nós ficamos presos em ciclos de mentiras dentro da nossa mente. Quantas vezes, Senhor, nós acreditamos que não somos suficientes, que não somos amados, e assim nós nos deixamos paralisar pelo peso dessas vozes contrárias. Mas hoje, ó Deus, diante da Tua palavra, nós declaramos pela fé que nós vamos substituir essas mentiras pelas verdades contidas aqui na Tua palavra. A Tua palavra nos lembra que Tu és Deus, Deus poderoso, e que os obstáculos saltam diante da Tua voz. Assim como o mar se abriu para Israel, assim como as montanhas estremeceram diante do Teu poder, nós cremos que nada pode resistir àquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Oh meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a guardar no nosso coração essas 3 verdades que nós recebemos hoje. O Senhor está aqui, o Senhor está conosco, já está resolvido e nós somos Teus, nós pertencemos a Ti. Que cada mentira do inimigo seja calada, que cada voz de acusação seja silenciada e que a Tua verdade nos fortaleça todos os dias. Assim como Jesus, no deserto,
respondeu ao tentador com a tua palavra, nós também queremos aprender a responder com fé. Lembrando sempre quem nós somos em ti. E hoje, ó Deus, nós entendemos que somos filhos amados, escolhidos, separados para viver uma vida de vitória. Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo agora essa palavra. Que o Senhor renove a mente dela, quebre os ciclos de engano, traga cura, Senhor, para as emoções, conceda a restauração para os casamentos que estão em crise, dá esperança para aqueles que estão cansados e desanimados. Ó Deus, que o Senhor derrame a tua provisão para aqueles que estão vivendo uma escassez na área financeira e dê paz para aqueles que estão aflitos. Nós entregamos tudo em tuas mãos e declaramos que a nossa confiança não está em nós mesmos, mas a nossa confiança e a nossa esperança estão em ti. Que a tua verdade prevaleça em cada pensamento e em cada decisão que tivermos que tomar na nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana produtiva, uma semana surpreendente. Que Deus possa te surpreender nessa semana que está começando. Amém? E se essa mensagem abençoou a sua vida, ela pode também abençoar a vida de alguém. Compartilhe essa palavra com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, mande para as pessoas que você ama. Essa palavra pode fazer a diferença total na vida de alguém, na vida de uma pessoa que está desanimada ou que está passando por um momento de dor, de perda, de frustração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. É uma forma de expressar a minha gratidão pela sua vida. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Sabia que em muitas áreas da nossa vida, o que falta para nós não é capacidade, mas sim a coragem para dar o primeiro passo. Seja em relação a abandonar um vício, começar um novo hábito saudável, perdoar alguém que feriu a gente, ou até mesmo recomeçar espiritualmente. A grande barreira não é a impossibilidade, mas a grande barreira é o medo, a insegurança e a dúvida. Hoje eu quero compartilhar com você uma palavra que vai te desafiar a se levantar e a dar esse primeiro passo. Porque muitas vezes o agir de Deus na nossa vida começa depois da nossa decisão de sair de uma zona de conforto. Então, hoje nós vamos ver o que é que a Bíblia ensina sobre dar o primeiro passo em direção à libertação, o poder de um pequeno começo para uma mudança de vida, como que atitudes simples podem abrir portas para grandes transformações. E no final dessa mensagem eu vou compartilhar uma experiência pessoal que mostra a importância dessa decisão inicial que todos nós precisamos tomar. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias eu trago aqui uma palavra de fé, esperança e transformação. Se você deseja receber mensagens assim diariamente,
eu já peço que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aproveita e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa dar o primeiro passo hoje. Mande para os seus contatos. Essa palavra pode ser uma resposta de Deus para essa pessoa. Irmãos, a Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que experimentaram o sobrenatural de Deus porque decidiram dar esse primeiro passo. No Evangelho de João, capítulo 5, verso 8, Jesus olha para o paralítico do tanque de Betesda e diz para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. Aquele milagre só aconteceu quando aquele homem decidiu obedecer a Jesus e se levantar. Em Lucas capítulo 15, verso 18, a gente tem a história do filho pródigo. Aquele filho que saiu de casa, depois de ter gastado toda a sua parte da herança e até passado fome, ele diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. O perdão e a restauração da vida dele começaram quando ele tomou essa decisão de sair da lama, do fundo do poço em que ele mesmo havia se colocado, e finalmente voltar para casa. Outro exemplo é em Josué, no capítulo 3, versos 15 e 16, que diz que os sacerdotes colocaram os pés no Jordão e só então as águas se abriram. O rio não abriu antes. Foi o primeiro passo que gerou esse milagre. O mesmo aconteceu na travessia do Mar Vermelho. Lembra? Quando o povo de Israel foi libertado do Egito através de Moisés. O comando de Deus para Moisés foi o seguinte: diga ao povo que marche. E à medida em que eles foram entrando no mar, as águas foram se abrindo. Dar esse primeiro passo pode ser difícil. Às vezes é muito complicado, mas é necessário. Esse primeiro passo exige fé, porque é como se a gente estivesse seguindo por um caminho que nós não sabemos onde vai dar. Nós seguimos apenas porque confiamos em Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, lá em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, eu quero falar de um momento na minha vida em que eu resolvi dar esse primeiro passo, mesmo sem ter nenhum recurso. Durante a minha juventude, lá nos anos 80 e 90, fazer faculdade era uma coisa muito difícil. Ter um curso superior era para poucas pessoas, só para os privilegiados, e eu não era um desses privilegiados. Eu acabei fazendo só o 2º grau e aí eu parei de estudar, porque a gente tinha que trabalhar para pagar as contas e no meu caso, especificamente, eu ainda tinha a responsabilidade de cuidar de uma família. Eu me casei muito cedo, sabe? Eu tinha só 20 anos, a minha esposa, a pastora Alessandra, tinha 18, nós éramos muito jovens. E por não ter um curso superior, muitas portas não se abriram para mim em relação ao trabalho. Hoje eu entendo que o plano de Deus era me abençoar com a faculdade, mas eu tinha que dar esse primeiro passo. E anos mais tarde, quando eu já estava com quase 40 anos, eu decidi dar esse primeiro passo, mesmo sem saber como as coisas iam acontecer. Eu procurei uma faculdade, fiz o vestibular e fui aprovado para o curso de Administração de Empresas. Só que era uma faculdade particular. Sabe, eu lembro, irmãos, que era uma mensalidade muito cara para a minha realidade. Na verdade, era impossível eu pagar aquela mensalidade. Mas mesmo assim,
eu fiz a matrícula no curso pela fé, ou seja, eu dei o primeiro passo. Só que depois disso veio a prova do Enem. Eu fiz o Enem e a nota que eu tirei me permitiu ganhar uma bolsa de 100% no ProUni. Irmãos, eu não estava acreditando naquilo. Eu teria a minha faculdade totalmente paga. Foi aí que eu entendi que Deus só estava esperando que eu desse um passo de fé. E fazer o curso superior me abriu muitas portas, me permitiu conhecer muitas pessoas e também me inspirou a começar a fazer palestras, ministrações. E foi nessa época que eu comecei a desenvolver o trabalho evangelístico que depois se tornaria o Minuto com Deus. Então, hoje eu sei que foi a mão de Deus. O Senhor me abriu portas que eu nunca imaginava que seriam abertas. Eu espero que esse pequeno testemunho inspire, incentive muitas pessoas que precisam só de um primeiro passo nas suas vidas. Meu querido irmão, minha querida irmã, diante dessa palavra de hoje, eu quero que você reflita junto comigo. Quais são os primeiros passos que você precisa e que você pode dar hoje? Se você está lutando para ser liberto de um vício, o primeiro passo pode ser pedir ajuda, procurar alguém da sua confiança, abrir seu coração ou simplesmente reconhecer que você está aprisionado nesse vício. Se você deseja uma vida mais saudável, o primeiro passo pode ser algo simples. Por exemplo, caminhar 15 minutos por dia, mudar a sua alimentação, sabe? Passar a comer coisas mais saudáveis, passar a tomar mais água e menos refrigerante, coisas simples. Se você precisa restaurar um relacionamento, o primeiro passo pode ser mandar uma mensagem para essa pessoa, tentar retomar o diálogo, pedir perdão, abrir mão do seu orgulho, estender a mão. Se você precisa de libertação espiritual, se você se sente perdido, desanimado com a vida, como se nada mais fizesse sentido para você, o primeiro passo é se render a Jesus, é confessar os seus pecados a Ele e entregar sua vida nas mãos dele. Pequenos passos podem mudar a direção de toda a sua história e da sua descendência. Agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. E declare pela fé o seguinte: eu decido dar o primeiro passo. Escreva isso, mas escreva com convicção, como uma atitude de fé. Eu decido dar o primeiro passo. Profetize sobre a sua vida, porque nós vamos orar juntos agora. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, é porque Deus quer que nesse momento você interceda por essa pessoa. Ou pode ser, talvez, por você mesmo. Então escreva o nome dessa pessoa aqui, ou escreva o seu próprio nome. Se você quiser compartilhar qual é o seu motivo de oração, qual é a sua causa, escreva ela aqui nos comentários. A oração de um justo tem poder. Quando você escreve aqui, o seu pedido, o seu clamor se torna alvo da oração de milhares de pessoas. Porque muitas pessoas vão ver o seu comentário aqui e vão orar por você. E você também pode orar por várias pessoas que escreveram aqui. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença para Te agradecer por essa palavra. Ó Deus, essa palavra que nos inspira
e nos desafia a dar o primeiro passo. Ó Deus, nós sabemos que muitas vezes a gente fica paralisado pelo medo, pela dúvida, pela vergonha e até mesmo pela culpa. Mas a tua palavra nos lembra que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Pai, visita agora essa pessoa que está orando aqui junto comigo e que está reconhecendo que precisa mudar de vida. Assim como aquele paralítico se levantou ao ouvir a voz de Jesus, que hoje o Senhor dê forças para que cada pessoa dê o seu primeiro passo em direção à libertação, à restauração e à vitória. Nós cremos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. O Senhor nos guia pelas veredas da justiça. O Senhor nos conduz às águas tranquilas. Mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos ter medo, porque o Senhor está conosco. Visita agora as famílias representadas aqui nos comentários desse vídeo. Entra, ó Deus, com a tua providência na vida financeira de quem está aflito por causa das suas dívidas. Cura, Senhor, as enfermidades daqueles que estão enfermos, seja no corpo, na alma ou no espírito. Liberta os que estão presos em vícios. Dá sabedoria àqueles que precisam tomar decisões importantes. Senhor, a tua palavra nos garante que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, nós te pedimos, liberta os cativos, quebra as correntes, desfaz as fortalezas espirituais e derrama sobre cada coração uma nova esperança. A tua palavra nos garante que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Que essa promessa se cumpra na vida de cada pessoa que hoje escolhe dar o primeiro passo. Nós declaramos, como o apóstolo Paulo declarou, tudo posso naquele que me fortalece. Que essa verdade seja real para cada um que está orando aqui junto comigo agora. E nós também lembramos da promessa de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor meu Deus, acolhe todos aqueles que chegam cansados diante de ti e conceda a essas pessoas alívio, descanso e renovação da sua fé. Nós cremos que hoje é um novo tempo e que cada passo dado em direção ao Senhor vai abrir caminhos para milagres. Abençoa cada pedido de oração escrito aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada necessidade, cada lágrima e cada clamor. Responde, Senhor, no teu tempo e da tua maneira. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E é por isso que desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. Mas não apenas receba, coloque ela em prática. Dê o primeiro passo em relação a alguma área da sua vida. Escolha algo pequeno, irmãos. Às vezes a gente acha que dar o primeiro passo está relacionado a uma coisa grandiosa, mas não. Talvez para você o primeiro passo possa ser arrumar a sua gaveta, sabe? Às vezes a gente não precisa arrumar todo o guarda-roupa. Isso dá trabalho, eu sei, mas arruma uma gaveta, arruma um compartimento. E isso se aplica na sua vida. Você não vai consertar a sua vida toda de um dia para o outro, mas você pode começar
eliminando algum mau hábito na sua vida, por exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui prático. Talvez você tenha o hábito de passar horas nas redes sociais, só vendo vídeos, só vendo coisas assim interessantes, entre aspas, mas que estão roubando o seu tempo. E aí você não consegue administrar bem o seu tempo. Consequentemente, a sua vida vai mal em outras áreas, porque você precisa dedicar tempo a elas. Tá vendo? Uma coisa simples vai te conceder algo grandioso. Se essa palavra falou com você, se o Espírito Santo falou com você, não guarde essa mensagem só para você. Clica aqui embaixo, aqui ó, do lado de cá. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos. Mande essa mensagem para alguém, porque eu sei que ela pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não voltará vazia. Eu creio que essa mensagem cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. Amém? Então faça a sua parte, compartilhando, mandando essa mensagem para alguém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quer expressar a sua gratidão pelo trabalho que eu faço aqui todos os dias, você pode nos ajudar se tornando membro do canal ou nos apoiando através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.